Mas seguindo adiante, porque nós vamos voltar agora com a nossa cobertura que está a todo vapor sobre, infelizmente, o caos que está se desenrolando no Rio Grande do Sul. Mudando de assunto aqui então, seguindo com a nossa cobertura dessa situação calamitosa dos nossos irmãos gaúchos. Mas antes da nossa atualização, ainda falando dos absurdos que estão vigendo no nosso país, temos a informação de que a polícia tem registrado furtos e assaltos à mão armada em bairros de Porto Alegre, atingidos pelas chuvas e enchentes, por incrível que pareça, ou não, né? Segundo relatos, os criminosos usam motos aquáticas e se aproveitam da escuridão da cidade para praticar as ações e para tentar acabar com saques às lojas, ameaças a socorristas e ataques a barcos de resgate têm acontecido. A Secretaria de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul anunciou que o Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar assumirá o patrulhamento ostensivo para coibir a ação desses bandidos. E realmente, como vemos a situação no Rio Grande do Sul, ela continua absolutamente caótica, terra de ninguém. O Estado contabiliza lamentáveis 90 mortes nesse momento, 134 desaparecidos e 200 mil pessoas desalojadas. Então vamos diretamente para Porto Alegre com o nosso Arthur Cipriani. Arthur, só por áudio dessa vez, a gente está tentando estabelecer uma conexão melhor, mas por áudio, atualiza a gente, por favor, sobre os últimos desdobramentos aí, a partir da sua apuração no Rio Grande do Sul. Arthur. Olá, Marinho, olá a todos que nos ouvem e nos assistem aqui na Jovem Pan. Pois é, você comentou um ponto bem importante, muitos saques e assaltos. Diversos relatos de civis, tanto da Brigada Militar, bombeiros, relatam que alguns pontos em Canoas e em Porto Alegre, os resgates ficam ainda mais complicados e em alguns momentos até a Brigada Militar precisa acompanhar os botes para poder fazer os salvamentos de forma segura, porque sim, estão sendo feitos muitos assaltos. Só ontem 7 pessoas foram presas e hoje de manhã já tivemos relatos de mais prisões e também situações complicadas como essa. O número de mortos voltou a subir, deve aumentar ainda mais nas próximas horas, devido aí à enxurrada que segue por dentro de Porto Alegre nesse momento. As bombas não estão funcionando, são 23 casas de máquinas, né, bombas que jogam essa água para outra região, tirariam ela de dentro de Porto Alegre, e destas 23, apenas 4 estão funcionando, ou seja, situação extremamente complicada em Porto Alegre, que 80% da cidade já não tem mais abastecimento de água, e cerca de 50% da cidade com falta de luz. Situação essa que vai se complicar ainda mais. A Corsan disponibilizou vários pontos para que a população possa buscar água potável e as filas já são muito longas do pessoal buscando esse auxílio. Também o prefeito Sebastião Mello orientou ontem que o morador, cidadão que tem residência na praia, que pudesse deslocar para outro lugar para ajudar nesse racionamento. Afinal, a região do litoral gaúcho, região do litoral norte, não sofreu com essas cheias. Posso se dirigir até lá para dar uma área de escape para a população gaúcha. Agora, recebemos a informação que na Orla do Guaíba, bem na usina do gasômetro, onde estávamos ontem conversando com vocês, aquela região que recebia aí muitos resgates teve que ser esvaziada e agora o Bombeiros, o Exército, a Defesa Civil vai se dirigir para a região que nós estamos aqui, que é o Pontal, Shopping Pontal, uma região aqui mais para a zona sul de Porto Alegre, para poder seguir daqui com os salvamentos e os resgates, porque ainda tem muitas pessoas na região das ilhas e também na região de Eldorado do Sul. Eldorado do Sul que ficou 100% embaixo da água, muitas pessoas estão no segundo piso dos prédios, em empresas, em escolas, e elas precisam de resgate, que já fazem 4 dias que estão sem água, comida, mantimentos, e a gente sabe que, infelizmente, se continuar assim, a situação pode se complicar ainda mais, Marinho. É isso aí, Arthur Cipriani. Por favor, se você puder manter-se aqui conosco só por mais alguns minutos para esclarecer mais algumas informações, eu passo aqui a palavra para Jess Peixoto fazer uma pergunta para o nosso Arthur Cipriani. Jess. Então é assustador, né, Arthur, ver essa situação de caos, de tantos problemas e ainda o adicional da segurança que está acontecendo, o medo que eles devem estar. Então eu gostaria de saber, Arthur, se já tem alguma medida oficial do governo do Rio Grande do Sul, das polícias no Rio Grande do Sul, em relação a esse caso, tratativas, falas do próprio governador em relação a isso, para endereçar para a população que agora tem mais esse medo, além da água, além da perda de pessoas, de entes queridos, perda de bens materiais, ainda tem a situação do risco de segurança. Então, quais medidas estão sendo tomadas para resolver isso e para coibir esses criminosos?
Hoje pela manhã, um integrante do Corpo de Bombeiros, um dos oficiais, se manifestou quanto a isso. E aí nas regiões que estão sendo feitos os resgates, agora muito policiamento e é feita uma triagem. Por exemplo, nós da imprensa estamos numa região determinada para isso. E eles foram bem enfáticos que a imprensa serve também para pedir auxílio, para dar informações para as famílias, para orientar os locais que estão sendo utilizados ou não. Então nós temos um certo acesso. Os voluntários para acolhimento, separação de roupas, mas estão sendo dirigidos para outra área. Aí assim a gente consegue inibir um pouco que as pessoas cheguem, né, os malfeitores, se assim eu posso chamar, cheguem até esses locais que tem grande movimentação. Porém, lá dentro da água, a situação já muda, porque alguns deles têm embarcações, tem outras questões também de estarem esperando em alguns lugares para poder aí abordar o cidadão de bem que está tentando salvar vidas. A Brigada Militar, então, monta operações e vai navegar, está navegando já em alguns locais de maior dificuldade, com policiais armados até mesmo, para poder aí deixar com que o resgate aconteça. E por falar em resgate, nesse exato momento, eu vou encaminhar imagens para vocês depois, está chegando mais 2 botes que vieram hoje para ajudar, cheio de famílias resgatadas. Quero aproveitar também para dizer que a condição climática agora é melhor, e a gente sabe que o Guaíba ele tem uma correnteza, ainda mais com a cheia, ele fica ainda maior. E hoje, por estar um tempo bom, é mais fácil de termos mais barcos trabalhando para salvar mais pessoas. Arthur, dando sequência aqui, mais um desdobramento lamentável, mais uma informação aí inacreditável, sinceramente, sobre todo o drama que vai realmente criando e agravando essa situação ainda mais, melhor dizendo. São os problemas causados pelas chuvas que têm atingido o Rio Grande do Sul, que estão resultando em uma série de doenças, e vários infectologistas têm alertado nesse sentido. E no contato humano, a água misturada com a urina de ratos podem causar leptospirose, que em casos graves pode até matar. E a água represada tende a gerar surtos de dengue também. Então, o risco de dengue ocorrendo de forma maior e cada vez mais, com a escala cada vez maior, mais aguda no Rio Grande do Sul, é uma iminência ou ainda é um alarmismo em excesso nesse momento, Arthur? Eu diria que é uma preocupação, na verdade, né? Muitos órgãos e também Defesa Civil já alertam sobre isso, né? Existe um medicamento que serve para ajudar nessa prevenção da leptospirose, né? Ele já está sendo acionado aqui por diversos órgãos, porque tem muita gente que daqui a pouco não consegue parar o salvamento para ir até um posto aí, uma UPA, ou como for chamado, para fazer essa vacina, ou então tomar esse medicamento. E aí, então, já está sendo feita uma força-tarefa para que esses medicamentos cheguem às pessoas que estão na frente desse resgate. No momento, Arthur, que eu peço a licença para nós fazermos um break para você que está nos ouvindo na Jovem Pan, pela rádio, aqui no Morning Show. Daqui a pouco a gente volta. E assim, dando sequência aqui, Arthur Cipriani, eu queria passar a palavra para o Mano Ferreira te fazer uma pergunta com atualizações aí do fronte no Rio Grande do Sul. Bom dia, Arthur. A gente tem falado dessa situação da segurança pública em meio ao caos e eu fiquei com uma dúvida. Temos alguma informação sobre o efeito da inundação no sistema prisional? Ou seja, é possível cogitar que tenham mais bandidos soltos em função da inundação? Ou como que está essa situação? A polícia tem onde prender as pessoas que estão sendo pegas em flagrante cometendo crimes? Pois é, essa é uma situação um pouco complicada. Alguns presídios da região mais baixa, que recebe águas agora do Guaíba, foram deslocados. Eles foram remanejados para outros presídios de segurança máxima, assim, mantendo essa situação em controle. Alguns presos do semiaberto acabaram sendo liberados, tornozeleiras foram colocadas os mesmos, e sobre as prisões momentâneas, a gente já sabe que isso é muito complicado, esse prende e solta que acontece muito no Brasil, mas tanto o Palácio da Brigada Militar aqui e o presídio seguem sem alagamentos, e a Brigada Militar segue com força máxima, um mutirão, justamente para evitar que maiores danos sejam causados. E Diego Tavares, passando a palavra para você também fazer sua pergunta para o Arthur Cipriani, buscando esclarecimentos sobre o drama dos nossos irmãos gaúchos. Diego? Arthur, muito bom dia. Apesar da circunstância, é um grande prazer conversar com você. Arthur, já existe algum plano de ação ou medida concreta do Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual da Saúde
talvez também das secretarias municipais, no sentido de conter essas possíveis doenças que vão atingir a população do Rio Grande do Sul em razão dessa catástrofe humanitária que lá está acontecendo? Sim, ontem eu conversava com alguns secretários da Prefeitura de Porto Alegre e há uma movimentação muito grande, né? As próprias palavras do prefeito, há muita movimentação interna que não pode ser divulgada justamente para que ela possa andar de forma mais rápida, né? Com o governo federal liberando, tanto o governo estadual e prefeituras para exercer seu trabalho com menos, posso dizer assim, menos fins fiscais, né? Liberando mais a atuação e colocando os projetos de forma mais rápida, com certeza muita coisa vai acontecer nos próximos dias. Nós temos diversos relatos de prefeituras, prefeitos, secretários, civis, argumentando da questão dos remédios, medicamentos que estão chegando. Então há toda uma preocupação, os hospitais de toda a região, né, do Vale do Taquari, Vale do Paranhana, que foram afetados, já estão aí se mobilizando com essa precaução das próximas doenças. Só que a gente entende também muito bem que tem muito lodo que vai ficar aqui depois. Se nós analisarmos agora a região serrana, região do Vale do Paranhana, Rio Pardo, Vale do Taquari, onde a água já passou, tem muito lodo. Tem diversos vídeos, imagens que relatam que tem locais que tem mais de 1 metro de lodo. Aí você deve se perguntar assim, o que tu vai encontrar aí? Com certeza, muita sujeira, muitos animais mortos já em decomposição e com certeza também nós teremos alguns problemas quanto a isso. Há uma grande mobilização dos governos municipais e o estadual para isso, mas a gente tem que aguardar os próximos dias para dar uma posição concreta, porque o que se vive hoje é um verdadeiro caos, né? Tenho que parabenizar todo mundo que está trabalhando incansavelmente para principalmente salvar vidas nesse primeiro momento. Como nós mencionamos aqui, essa questão da onda de crime que vai se consolidando no Rio Grande do Sul, infelizmente, nós recebemos a informação que mais de 100 presos foram soltos no Rio Grande do Sul, certo? Por causa da inundação na penitenciária estadual do Jacuí, foram levados para charqueadas e os presos do semiaberto poderão ficar em casa com tornozeleiras. São informações da SUSESP, no momento onde também nessa coordenação civil, vamos dizer assim, tem muitas pessoas, mas muitas pessoas realmente se revoltando e buscando até linchar esses criminosos a partir da crueldade que eles estão cometendo. No momento que você que está nos ouvindo pela rádio Jovem Pan, estamos de volta aqui no nosso Morning Show, no momento onde, infelizmente, a contagem de óbitos são de 90 no Rio Grande do Sul, com inacreditáveis 388 municípios afetados, devastados, e toda a nossa solidariedade, toda a nossa força. Palavras eu sei que serão insuficientes para tentar trazer algum conforto nesse momento, mas é o mínimo que nós possamos fazer, além de dar nossa parcela de contribuição. O que tocar o seu coração, por favor, estenda essa mão para os nossos irmãos gaúchos, porque a situação realmente é calamitosa, para dizer o mínimo. Mas voltando aqui para a discussão, é revoltante essa palavra que acho que poderia ser a palavra do dia hoje, né, bancada? É revoltante como a gente está vendo pessoas, criminosos, vagabundos, aproveitando aí da dificuldade, do amargor do nosso povo gaúcho, sofrendo brutalmente e montados aí em botes e fazendo uma travessia, uma onda de crime aquático, com perdão do trocadilho, acontecendo no Rio Grande do Sul afora, mas esses criminosos hão de ser detidos e imprisionados. Essa é a nossa expectativa. Mas, abrindo aqui para discussão, realmente desafia os nossos olhos, né? A nossa visão é inacreditável, como diversos pontos muito simbólicos, né, Jesse Peixoto, completamente submersos. Uma discussão que está sendo acendida agora e muito estimulada nas redes é a sequência do Campeonato Brasileiro, que eu sei que é uma situação acessória, mas mobiliza muito a paixão, o coração das pessoas no Rio Grande do Sul, que é um povo muito apaixonado pelo futebol. As torcidas de Inter, Grêmio e Juventude diretamente afetadas aí na sequência do Campeonato Brasileiro. Alguma sugestão aí, Jesse, Mano Ferreira? Eu só ia dizer que ontem o Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, foi um dos resgatados num dos hotéis. O hotel que ele mora ficou ilhado e ele foi uma das pessoas resgatadas pelos voluntários. Então, imagina essa situação. O técnico estava ilhado, não tem condição nenhuma de ter jogo de futebol. Nem jogadores nada do tipo. Que estão ajudando no resgate, né? Que estão se disponibilizando.
Fundamental, tem que tirar o chapéu para todos eles que estão na linha de frente. Mais uma informação importante, seguindo adiante aqui no Morning Show, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, emitiu um aviso sobre a suspensão de voos por tempo indeterminado. As imagens mostram pista alagada e a água, no caso, alcança escadas rolantes dentro do prédio. É isso mesmo que vocês estão assistindo, com o aeroporto fechado, né? A Associação Brasileira das Empresas Aéreas confirma o fechamento do Aeroporto Salgado Filho por tempo indeterminado. E nesse momento as operações estão suspensas devido à elevação das águas do Guaíba. Então, de Porto Alegre, vamos para Canoas nesse exato momento. Confere, produção. Isso, então mais de 50% do município está, infelizmente, parcial ou totalmente submerso, segundo a avaliação da administração municipal. E quem está lá é o nosso repórter Bruno Pinheiro. Por áudio, Bruno Pinheiro. Muito bom dia, Bruno. Quais são as últimas atualizações que você traz pra gente aí diretamente de Canoas? Qual o cenário por aí? Bruno, você pode me ouvir? André, a gente segue ao vivo. Ótimo dia a você, a quem nos acompanha aqui. Até difícil sinal de internet, muito complicado, a falta de energia ainda. Eu cheguei logo cedo numa região que está realmente alagada, mas há uma notícia de que a água está reduzindo cerca de 25 centímetros já em relação às últimas horas. Eu ouvia a informação e o comentário dos nossos analistas aí no estúdio em relação a essa onda de assaltos, sobre a violência. Eu acabei de confirmar uma informação que na noite de ontem houve um confronto armado, justamente onde eu estou, já que existem algumas regiões que os criminosos acabam utilizando, escondendo armamento, entorpecente, esse material, e houve uma chegada da Força de Segurança na noite de ontem e acabaram sendo recebidos com armas de fogo. Houve esse confronto armado. Não há registro de óbito, de alguém que ficou ferido, mas o confronto aconteceu. Neste momento, tem algumas viaturas da Força Nacional. Inclusive, esse som que a gente ouve aqui, uma sirene, é uma viatura da Polícia Civil que está chegando, e também já tem outras viaturas da Força Nacional que vieram reforçar a segurança, porque o conflito aconteceu ontem. Além de assaltos a residências, assaltos a algumas embarcações, inclusive. E aí existiu o quê? Algumas pessoas que estavam resistindo a não abandonarem as suas residências, insistindo em ficarem nessas residências, mas com esse encontro, esse conflito armado, ouviram os disparos de arma de fogo ontem, resolveram abandonar as residências ao amanhecer do dia. Então hoje, sol muito forte, as embarcações circulando, aeronaves estão sobrevoando esta região aqui, mas acaba gerando essa insegurança, as pessoas abandonando as residências por conta do receio de ficarem aqui e o pior acabar acontecendo, viu, André?